Um mundo de coisas absolutamente fantásticas, com uma magia extremamente poderosa e com seres sobrenaturais que se espalham por uma paisagem magnífica. E assim começam as nossas histórias de ficção ou os nossos mundos de RPG que nós tanto gostamos de criar. E a gente tenta apresentar tudo isso para que nossos leitores ou jogadores possam se sentir em casa, possam se sentir imersos nesse mundo. Mas tem um elemento que normalmente é esquecido e, claro, vou deixar claro para vocês aqui que ele pode ser usado ou não, mas quando ele é usado, ele pode trazer uma imersão muito legal e trazer vários aspectos sobre várias culturas diferentes do mundo de vocês, mesmo que os seus jogadores ou que os personagens mal tenham explorado esse mundo. E esse elemento vai me fazer também contar um pouquinho, falar um pouco sobre o Colosso de Rhodes, que é uma das maravilhas do mundo antigo, uma grandiosa estátua que até tem uma homenagem feita para ela em Game of Thrones, Guerra dos Tronos, em que você tem aquela estátua em bravo gigantesca, e é basicamente uma referência que o Martin colocou ali ao Colosso de Rhodes. Mas o que esse colosso tem a ver com o elemento que eu tô falando e que elemento é esse? Bom, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar para vocês sobre as moedas. Isso mesmo, sobre as moedas de metal, não dinheiro no geral. Mas o que elas têm de tão importante assim? Bom, como eu falei, é algo que as pessoas não exploram tanto, mas elas são muito importantes para a gente poder, às vezes, entender a cultura de uma determinada civilização. Isso quando a gente está falando de história mesmo, quando você está tentando pesquisar sobre uma determinada cultura. E eu vou explicar para vocês o porquê. Pensem comigo aqui. Hoje a gente tem aí telefone, internet, comunicação quase que instantânea, mas as coisas nem sempre foram assim. Na maior parte do tempo aí do nosso mundo, a informação demorava bastante para circular, você precisava que uma pessoa fosse de um lugar para outro, e aí essas pessoas podiam levar histórias, podiam anotar coisas como alguns historiadores aí famosos, como Heródoto faziam, e aí você tinha isso, esses historiadores, ou então mensageiros que iam de lá para cá, batedores, ou pessoas que simplesmente viajavam. Mas o que importa é que a informação demorava bastante aí para circular, não era algo imediato como a gente tem hoje. E é aí que entra justamente a importância das moedas, uma coisa que circulava muito mais rápido do que pessoas, que se espalhava pelos 4 cantos do mundo, eram justamente as moedas de prata. Passavam de mão em mão, de mercador para mercador, de pessoas que viajavam, enfim, se espalhavam para todas as direções, numa velocidade que os seres humanos sequer imaginavam. É claro que se espalhavam junto com os seres humanos, mas a gente entende, né? Todo mundo levava suas moedas de cá para lá, fazia suas trocas, então elas circulavam de uma maneira muito maior do que uma pessoa só poderia fazer. E é aí que começa a entrar a grande importância que elas tinham, porque se você tinha uma grande cultura, um grande rei, ou então um grande ponto turístico como uma biblioteca de Alexandria ou Colosso de Rhodes, como você podia fazer com que as pessoas pelo mundo soubessem disso? Bem, a sua melhor forma de marketing era justamente utilizar as moedas. E é aí que entra a sua grande importância, que muitas culturas utilizavam justamente as moedas para passar algumas das suas ideias, alguns dos seus preceitos e às vezes até fazer propaganda dos seus pontos turísticos. Não foi o caso do Colosso de Rhodes, mas era uma coisa que se podia fazer. Era até por isso que muitos reis, a gente pegou esse costume de você ter o rosto de um rei ou de alguém importante na moeda, e isso passou até para o dinheiro que a gente usa, justamente por isso, porque aquele rei queria que as pessoas soubessem quem ele era, soubessem que era ele o senhor daquelas terras, fossem lembradas disso e que isso rodasse pelo mundo inteiro, se fosse possível. Então as moedas funcionavam desse jeito que eu estou descrevendo. Elas eram um grande folhetim, né? Um grande folheto, uma grande forma de você fazer o marketing da sua cidade, ou o rei fazer o seu marketing pessoal, ou de um povo passar um pouco da sua cultura e das suas crenças, etc., através dessas moedas. Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, porque a maioria das pessoas não para pensar nisso, em como as moedas podem ser muito importantes para um jogador, por exemplo, de RPG, já saber quem é o rei de uma cidade que ele nem visitou, saber de repente até o rosto daquele rei, de repente o rosto da princesa, que é filha dele, que também está ali numa moeda, ou do filho dele, ou então até saber que existe um grande farol magnífico numas terras muito longínquas, e de repente aquele seu personagem, um órfão, que tá sozinho, perdido no mundo, tem essa moeda, ele guardou essa moeda, porque o sonho dele um dia é visitar esse lugar.
Então ele pode perguntar sobre o farol, ele pode falar sobre o farol com outras pessoas nessa sua missão de chegar nessa localidade aí. Então olhem como vocês podem utilizar essa questão da moeda para gerar muitos efeitos legais. E isso é uma coisa que eu queria passar aqui para vocês. Como vocês podem usar, seja no RPG de vocês ou nas histórias de fantasia e ficção que vocês forem escrever, essa questão aí das moedas e usar elas justamente para poder passar mais algumas noções dos povos que habitam aquele lugar. E eu vou dar o exemplo do Colosso de Rhodes exatamente para vocês poderem entender como também se passavam esses preceitos culturais e às vezes religiosos até na sua moeda. Então, o que isso aí tem a ver com Colossos, como eu disse? É que ele, na realidade, era uma representação do deus Sol, que era considerado ali quem protegia Rhodes, né? Então era basicamente o deus que eles cultuavam. Então vocês vão ver, bom, eles cultuavam esse deus ao ponto de fazer essa enorme estátua que começou a ser falada e conhecida pelo mundo todo. Logo, era algo que para eles era realmente muito relevante, muito importante. Esse culto aí ao deus Sol seria algo muito grande dentro da cultura deles. Então o que eles fizeram? Eles colocaram o rosto desse deus Sol na moeda deles. E para vocês verem como isso também pode dar gancho de trama se alguém descobrir alguma moeda de algum povo antigo e tal. Mas na história hoje, muitas pessoas ainda tentam desvendar exatamente como era o visual, vamos dizer assim, do Colosso de Rhodes. Qual era até a sua posição, que tem muitas discussões. A estátua de Bravos de Guerra dos Tronos, para quem viu, e se minha memória não falha, é um colosso gigantesco e está com uma perna em cada lado da entrada de uma baía, né? Então você passa por baixo dele quando você está entrando ali na cidade. E algumas pessoas dizem que o Colosso de Rhodes ficava nessa posição. Só que é praticamente impossível que isso seja verdade por muitas questões aí de física mesmo. O mais provável é que ele fosse muito parecido ali com o que seria a Estátua da Liberdade. De estar ali do ladinho, com as duas pernas no mesmo lugar, nada de pisar num lugar e no outro. E até ele seria razoavelmente semelhante à Estátua da Liberdade, porque ele tem aquela espécie de coroa, que seria a questão do sol ali na cabeça, né? Mas uma das discussões é essa, exatamente não só a posição, mas como é que era a representação da face do Colosso. E aí uma hipótese que se tem é justamente isso. Como a gente tem o acesso às moedas daquela época, a gente pode ver como eles representavam nessas moedas o rosto de Hélio, o rosto do deus Sol. E a gente consegue saber isso através da moeda, então o mais provável é que o rosto da estátua fosse justamente igual ou muito parecido com o rosto que estava na moeda. E de certa forma, o que acontecia? A moeda servia como uma propaganda da crença daquele povo nesse deus Sol, ao mesmo tempo em que também, de certa forma, propagandeava o próprio Colosso, que a pessoa poderia dizer: eu já estive em Rhodes e tem um colosso gigantesco de não sei quantos metros de altura, que tem esse rosto aqui, o rosto dessa moeda. E aí os aventureiros vão olhar e vão ouvir aquela história e vão ficar animados para poder ir até aquela cidade, ver esse colosso ou derrubar esse colosso, enfim. Aí vocês podem criar as histórias que vocês quiserem em cima disso, mas isso vai passar primeiro. Qual é a religião daquele local? Ou então, se for um rei, qual é o rei que domina, né? Quem é o rei daquele local? E como é ele fisicamente até, no caso da moeda. Ou então pode ter outro ponto turístico, ou enfim, você pode usar aí milhares de combinações diferentes para criar muitas histórias legais, muitas coisas legais, mas isso é uma coisa que dá muita vida e que traz um elemento muito legal, vamos dizer assim, para as culturas do mundo que você estiver criando, que eu acho que a maioria das pessoas esquece. E é claro, dependendo da história que você está fazendo, você não vai explorar isso. Várias histórias que eu conto de RPG ou que eu vou escrever de ficção, eu não vou usar essa questão das moedas. Mas saber que isso pode ser explorado, explorar isso em alguns casos, pode ser algo muito legal. E como é algo que a maioria das pessoas esquece, ou até que não sabe, porque é uma coisa mais para quem gosta muito de história, eu quis trazer isso aqui para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!